Fala, galerinha, beleza? Professor Leonardo Nascimento aqui e hoje nós vamos falar finalmente daquele tema polêmico, daquele tema que você gosta ou que você odeia, mas que você sabe que tem gente que gosta e que defende. Sabe o que que é? Ventosa. Hoje eu vou mostrar para vocês um estudo que avaliou a capacidade e o efeito clínico das ventosas em pacientes com dor lombar crônica e vou mostrar para vocês, dentro da metodologia desse estudo, por que que ele não pode afirmar o que ele está concluindo. Porque aquilo a gente chama de spin conclusion, que é uma conclusão que ele não tem dado para tirar, mas ele faz uma conclusão que ele não pode. Quer aprender isso? Então fica até o final do vídeo. Só que antes eu vou falar para você o seguinte. Vamos ajudar a ciência e a fisioterapia. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar esse vídeo, você vai curtir esse vídeo, você vai se inscrever no canal, você vai ativar as notificações, e aí o que que você vai fazer? Você vai pegar esse vídeo, você vai enviar esse vídeo naquele grupo de fisioterapeutas, naquele grupo que você tem aí no seu WhatsApp que está escrito assim, Ventosa Terapeutas. Manda nesse grupo. Você vai mandar naquele grupo dos osteopatas, que adoram usar uma ventosinha, dos quiropratas, que adoram usar uma ventosinha. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai difundir ciência de boa qualidade. Então, eu vou mostrar para vocês como é que vocês interpretam o resultado do estudo e como é que vocês identificam se esse estudo tem um viés ou não. Beleza? Então, seguinte, vamos lá. A pergunta que eu quero que você se faça agora é: ventosa serve para o meu paciente com dor lombar crônica? Vou mostrar o estudo para vocês. Vem comigo. Seguinte, vou compartilhar minha tela aqui com vocês e por incrível que pareça, o estudo foi publicado na revista US Association for the Study of Pain, o Journal of Pain. Esse Journal of Pain é uma revista muito boa de dor. Talvez está entre as três melhores revistas sobre dor. Então, foi publicado numa revista muito boa. E aqui está o seguinte, ó. O título, Cupping, que é o nome científico para ventosa, Cupping for Patients with Chronic Pain. Então, a ventosa para pacientes crônicos. Então, a gente tem o paciente, a definição de crônico, aquele paciente que tem o sintoma há mais de 3 meses ou há mais de 6 meses. Então, acima de 3 meses, alguns autores já consideram, acima de 6 meses, outros autores. Então, os pacientes crônicos têm algum tipo de benefício de utilizar a ventosa, e aí você tem uma systematic review e com meta-análises. O que isso quer dizer? A gente tem aqui uma revisão sistemática de ensaios clínicos sobre o tema da ventosa. E aí, olha que interessante, aquele desavisado que lê só o abstract vai ler isso aqui, ó. Olha aqui o que eu grifei em roxo aqui, ó. Cupping might be a treatment option for chronic pain, but the aim is still limited and clinical heterogeneity and risk of bias. Ou seja, no abstract ele já mete assim, ó, pode ser uma opção para paciente crônico. Pode ser uma opção. E aí, aquele cara que não entende de metodologia, lê só essa parte e fala assim: olha lá, já tem estudo falando da ventosa, que funciona. E aí eu vou te mostrar agora no estudo que não é bem assim, que não é bem isso que está falando nesse estudo. E vou mostrar para você aonde está o pulo do gato desse negócio aqui. Então, ó, vamos lá, vamos contextualizar. Dor lombar, dor cervical e outras condições musculoesqueléticas são entre as 10 causas mais de anos com incapacidade no mundo em 2016. Apesar de uma grande variedade de tratamentos e cuidados com a saúde é, relacionada para a investigação de dor lombar, incapacidade relacionada à coluna, a população acometida por esses problemas somente aumenta. Ou seja, a gente está colocando mais atenção, colocando mais pesquisa, só que a população com dor crônica de coluna acaba aumentando, sempre. Tem um interesse crescente em novas abordagens farmacêuticas e particularmente em abordagens não, opções de tratamento não farmacológicas, incluindo tratamentos originados de medicina complementar. E isso é realmente verdade.
Então, quanto menos a gente usar de medicamento nessas condições crônicas, melhor, porque um paciente crônico, teoricamente, ele vai ter essa condição por mais tempo. Então, quanto menos medicamento ele tomar, melhor para a saúde geral dele. Novos guidelines, por exemplo, recomendam de dor lombar, recomendam o automanejo, recursos físicos e terapias psicológicas para o manejo dessa condição. Algumas formas de medicina complementar, nos Estados Unidos, por exemplo, como massagem, acupuntura, manipulação vertebral, tai chi e yoga são recomendados em alguns guidelines também. Na Inglaterra, massagem e manipulação vertebral. Na Dinamarca, manipulação vertebral. Esses guidelines dão menos ênfase no tratamento farmacológico e tratamento cirúrgico por uma questão de evitação de efeitos colaterais. Aí a gente tem o seguinte, a definição de cupping que ele vai usar nesse estudo aqui, tá? Então, cupping, né, a ventosa terapia, é uma terapia utilizada em muitos sistemas tradicionais chineses de medicina. E por muitos anos, por milênios, particularmente em países como China e Egito, ela é muito difundida. A ventosa é também usada em países industrializados e os custos são cobertos pelo Sistema Nacional de Saúde, por exemplo, na Coreia do Sul. Isso não quer dizer que funciona, não, tá? É só que aquele país tem uma norma que utiliza no sistema de saúde. A ventosa terapia também é utilizada. Não, a ventosa é baseada numa sucção por tração da pele e da hipoderme. Esse copinho, né, esse copo de ventosa é aplicado numa área da pele pré-determinada e uma pressão negativa, comparada com a pressão atmosférica, é gerada pelo mecanismo desse pumping, desse bombeio, ou termicamente com o fogo, né? Ou com algum incenso, alguma coisa que você coloca dentro da ventosa para criar essa pressão negativa. E aí você tira o ar que está dentro desse copo e cria uma sucção. Esses resultados dessa técnica podem afetar a área da pele e aumentar a perfusão sanguínea, é o que se diz. Na ventosa seca, uma pressão negativa é aplicada numa pele não lesada, e na ventosa úmida, a pele embaixo da ventosa onde vai ser aplicado, a pele vai ter utilizada uma agulha, né, para fazer furo, e aí você vai fazer essa drenagem. O sistema pulsátil, ou a ventosa pulsátil, é uma moderna tecnologia utilizada com um equipamento mecânico que gera uma pulsação, um vácuo com um bombeio. Ou seja, eu tenho três tipos de aplicação descrita de ventosa: a ventosa seca, a ventosa úmida e a ventosa pulsátil. Então, nesse estudo, foram avaliados esses três tipos de utilização de ventosa. Beleza? A ventosa tem uma tradição, uma longa tradição em vários tratamentos de medicina, e os mecanismos exatos de ação são, até hoje, não claros. Então, não existe na ciência um mecanismo de ação claro dessas ventosas. Um fala que puxa a energia negativa, outro fala que faz o sangramento, outro fala que faz não sei o quê. Então, a gente não tem um mecanismo claro para nenhum dos três mecanismos de ventosa. Outros falam que faz liberação miofascial e parará, parará. Cada um fala o que quiser, porque o mecanismo não está claro, então cada um conta a história que quer. O, o, o propósito dessa revisão sistemática com meta-análise é investigar a evidência da ventosa para dor e para incapacidade, comparando com nenhum tratamento, placebo ou tratamentos ativos e ensaio clínicos de pacientes crônicos. Então, olha que coisa legal. Então, eles pegaram pacientes crônicos, ensaios clínicos controlados randomizados de pacientes crônicos e verificaram o seguinte: o tratamento de ventosa comparado com nenhum tratamento de ventosa comparado com placebo e tratamento de ventosa comparado com tratamentos ativos. Então, são três condições clínicas. E o que eles avaliaram? Dor e incapacidade. Então, assim, é bem o que a gente tem que fazer para o nosso paciente crônico. Nosso paciente crônico precisa ser avaliado da dor e da incapacidade. E, além disso, eu preciso comparar esses tratamentos com outras coisas. Quais são as opções de tratamento?
Então, é melhor eu tratar ou não fazer nada? É melhor eu tratar ou fazer um placebo? É melhor eu tratar ou fazer um outro tratamento ativo? Então, essas comparações aqui foram realizadas e esse desenho de estudo está muito bem feito. Os métodos estão aqui, como é que eles utilizaram o registro, utilizaram o Prisma, é, utilizaram o manual da Cochrane. Então, assim, está muito bem feita a metodologia. Critérios de inclusão. Nos critérios de inclusão, a gente tem os tipos de estudos, desenhos de estudo, ensaios clínicos controlados randomizados, participantes, pacientes adultos acima de 18 anos, com uma condição crônica, por exemplo, na lombar, na cervical, osteoartrite, artrite reumatoide, fibromialgia, dor de cabeça, migrânia ou dor neuropática. Então, condições crônicas em geral, acima de 18 anos de idade. Em intervenções experimentais, qualquer intervenção de ventosa terapia. Não tivemos restrições em relação ao tipo de ventosa. Por exemplo, ventosa seca, ventosa úmida, ventosa, massagem com ventosa e ventosa pulsátil. Então, não teve nenhuma restrição, tudo entrou. Os ensaios clínicos controlados randomizados de ventosa foram utilizados como parte de uma intervenção multimodal ou em conjunção com outras intervenções. Então, quando foi utilizado com acupuntura, também entrou, e foram incluídos somente o que o grupo controle recebeu, as mesmas co-intervenções. Então, quando teve uma comparação relativamente justa, até aí, perfeita metodologia. Intervenções de controle. Nenhum tratamento ou placebo ou uma intervenção placebo foi considerado um bom controle. Foi decidido no pós-hoc que também foram incluídos ensaios clínicos comparando a intervenção com outros tratamentos ativos para investigar a efetividade da ventosa dentro de uma rotina de cuidados. Então, também a gente tem uma comparação, além do placebo e além do não tratamento, uma comparação com tratamentos ativos. Até aí, tudo maravilha. Outcomes, os nossos desfechos. A gente mediu dor, a intensidade da dor com uma escala visual analógica de dor, qualquer que seja ela, uma escala numérica de dor também, um questionário validado. E incapacidade, utilizado por algum tipo de questionário ou alguma validação genérica que foi realizada. Isso está dentro do que a gente procura em tratamentos de pacientes crônicos. Então, a gente procura exatamente avaliar o paciente crônico na dor e na incapacidade e oferecer essas intervenções e olhar esses ensaios clínicos com essas comparações, sem tratamento, tratamento placebo ou outro tratamento ativo comparado. Aqui tem a estratégia de busca, e como sempre eu falo para vocês, não acredita no que eu estou falando. Baixa o artigo e lê o artigo todo. Eu leio o artigo todo e faço um resumo aqui para vocês, mas é muito mais legal você ler o artigo todo. E aí aqui ele tem o seguinte: a avaliação do risco de viés dos estudos individualmente. Dois revisores independentes acessaram o risco de viés com a ferramenta da Cochrane, que serve para isso, que é uma escala similar à escala Pedro, tá? Então, eles utilizaram a escala Cochrane de risco de viés. E o risco de viés foi considerado low, baixo, high, alto ou unclear, ou não mencionado. O unclear eu considero high. Se não está claro, é porque está alto. Porque se tivesse feito, eu tinha falado. E aí, aqui é a escala de viés. Então, o viés de seleção, viés de performance, viés de detecção, viés esse aqui é quando o paciente não completa todos os dados de desfecho, viés de seleção e o viés e outros tipos de viés. Então, foram avaliados os viés. E aqui estão os estudos, ó, o flowchart. 593 estudos foram incluídos. 179 do Medline, 185 da Cochrane, 229 da Scopus. Não foram adicionados nenhum estudo de outras vias. Aí eles ficaram com 353 depois de remover os duplicados. 309 foram excluídos, porque 65 não eram randomizados, 5 eram protocolos, 9 eram de congressos, 35 eram revisões sistemáticas sem meta-análise, 34 não eram em pacientes crônicos,
120 não tinham ventosa e 41 não estavam em linguagens europeias, tá? Que isso aqui provavelmente estava em chinês ou alguma outra coisa assim. Isso pode ser um viés importante de exclusão? Pode, porque às vezes estudos feitos por chineses com ventosa pode ter um outro peso. Mas se o estudo fosse bom, teria sido publicado numa revista em língua inglesa, porque 96% das revistas são em língua inglesa e as melhores revistas são em língua inglesa, tá? Então eu não acho que isso aqui seja um problema no resultado do estudo. Mas algumas pessoas vão falar assim: excluíram os artigos em chinês, por isso que deu isso. Não é bem assim. 44 full foram, foram considerados válidos para esse estudo, e aí eles fizeram a leitura de 44. Desses 44, 26 foram excluídos por essas razões que estão aqui, não eram randomizados, não era ventosa, não era paciente crônico, era uma intervenção multimodal, e 4 incluíam adolescentes, eles não queriam fazer isso. Ficaram 18 estudos, ensaios clínicos controlados randomizados, para essa meta-análise, e é uma, uma, um N muito bom de estudos. Então, 18 estudos dá para fazer uma meta-análise bem legal. E aí, olha o que acontece. Aqui está a descrição de todos esses estudos, tá? Então, depois, quando você pegar o artigo, olha essa tabela aqui, que ele vai descrever tudo. Ó. Então, aqui na tabela ele descreve qual é a referência, de, de onde de onde foi feito o estudo, qual era o diagnóstico dos pacientes, o tamanho da amostra, a duração da intervenção, qual a intervenção, qual o grupo controle e qual o desfecho. Então, aqui é o que a gente procura mesmo dos estudos. Então, tem a tabela de descrição dos 18 estudos aqui, e aí nós chegamos na tabela de risco de viés. E já está grifadinha essa tabela de risco de viés, porque foi aqui que me chamou a atenção. Presta atenção no negócio. Cegamento dos participantes e das pessoas do estudo. Cegamento dos participantes, risco de viés, alto, 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 não claro que é alto, 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 não claro, não claro, alto. Ou seja, foi impossível cegar os participantes do estudo. E isso é um problema muito sério. Ou seja, todos os pacientes dos estudos sabiam que estavam recebendo ventosa terapia da forma tradicional ou placebo. E isso é um viés importantíssimo nos resultados que a gente está vendo aqui. Praticamente todos os estudos, os participantes sabiam que estavam recebendo tratamento ou placebo, ou controle, ou qualquer outra coisa. Então, isso aqui é um problema muito sério. E aqui, o desfecho, o cegamento da avaliação do desfecho. Ou seja, a maior parte dos estudos, tem aqui alguns low no meio, o avaliador sabia qual era o grupo que tinha sido tratado. Então, na maior parte dos resultados que foram medidos dos pacientes, o avaliador que foi fazer isso, ele não estava cego. Ele sabia se era o grupo tratado ou se era o grupo placebo. Isso faz com que ele tenha um viés na hora de avaliar, né, na hora de fazer a avaliação do desfecho, que faz com que ele saiba se aquele paciente recebeu o tratamento ou recebeu o placebo. O que acontece na coleta de dados? Pesa para um lado. Então, aqui a gente já começa a suspeitar de alguma coisa errada nesse estudo. Mas vamos ver o gráfico da meta-análise que a gente gosta tanto, que é o force plot. Está aqui, ó. Esse force plot é o force plot da dor. Então, quando a gente fala de dor, ó, efeito da ventosa na intensidade da dor comparado a não tratamento, placebo e outros tratamentos ativos. Então, aqui no primeiro, eu tenho ventosa versus não tratamento, ou seja, utilizar a ventosa e não utilizar nada, onde o losango ficou? O losango ficou do lado da ventosa. Ou seja, utilizar a ventosa ao invés de não fazer nada com o paciente é legal. Só que tem um negocinho aqui, ó. Esse autor deveria ter feito uma parada. Vocês percebem que a maior parte dos estudos está muito próximo da linha do zero? Só que eu tenho dois estudos aqui em cima, esse de 2015 e esse de 2016, que estão muito longe do zero. Então, esse autor deveria ter feito uma análise de sensibilidade. Ele deveria ter tirado esses dois estudos aqui, que estão dando um resultado discrepante,
e analisado essa média aqui, ó. Será que essa média não ia fazer esse losango encostar no zero? Eu acho que sim. Então fica aqui uma coisa: será que esses autores sabiam, fizeram isso e preferiram não colocar aqui? Eu acho que sim, porque eles quiseram pesar a mão para falar que a ventosa funcionava. Então aqui a gente vê um problema metodológico, porque não foi feita uma análise de sensibilidade nesse caso. Porque eu acho que se você tirar os extremos daqui, você vai conseguir que esse losango toque o zero. E se o losango tocar o zero, sabe o que quer dizer? Que ventosa e nada é a mesma coisa. E a gente vai chegar nisso. E será que aquele cegamento que não foi realizado aqui, ó, não acontece exatamente isso? Será que aquela falta de cegamento do paciente do avaliador não pesou para cá? Pode ser também. Então, aqui está o primeiro problema. Então, esse estudo foi feito de uma forma que induz a gente a falar que a ventosa funciona para tratamento de dor, só que comparado a nada. Então, se o paciente fazer ventosa e não fazer nada para dor, é melhor ele fazer ventosa. Ou seja, está perto de zero, né? Aí, se a gente olha ventosa com placebo, opa, mesma coisa. Se eu fizer um tratamento de ventosa comparado com placebo, resultado é exatamente o mesmo. Olha o losango tocando zero aqui. E se eu fizer uma ventosa com um tratamento ativo, também é a mesma coisa. Ou seja, para o quesito de dor, eu não tenho dados claros que eu possa afirmar que a ventosa ajuda nos pacientes crônicos. E aí, quando a gente vai para o quesito incapacidade? Quando a gente chega aqui no quesito incapacidade, olha o que acontece. A mesma coisa. Eu tenho estudos que têm resultados extremos, tá? Esse primeiro aqui, de novo, tem um resultado extremo. E aí, quando a gente fala de incapacidade de ventosa versus nenhum tratamento, o resultado é favorável. Só que será que se eu tirar esse aqui e se eu tirar esse aqui, que estão dando um resultado muito discrepante dos outros, a média aqui não vai tocar o zero? Eu acredito que sim. Então, se eu fizer uma análise de sensibilidade desse gráfico aqui, ó, tirando esses dois extremos, esse losango vai tocar o zero. E se esse losango tocar o zero, quer dizer o seguinte: ventosa é igual a nenhum tratamento. E se a gente comparar ventosa com placebo, empata. E se a gente comparar ventosa com tratamento ativo, empata. Ou seja, essa conclusão aqui que os meus amigos autores, o Kramer, a Close e essa galera toda aqui, toda essa galera aqui que fizeram esse estudo, que afirmaram que a ventosa pode ser uma opção de tratamento para dor crônica, mas a evidência é limitada e a heterogeneidade dos estudos e o risco de viés, eles pesaram a mão no resultado aqui. E a gente, infelizmente, com os gráficos que eu vi, que eu mostrei para vocês, e que se fizer uma análise de sensibilidade, a gente vai verificar isso, a gente não tem dados que comportem essa fala. Eu não posso afirmar que a ventosa funciona para pacientes crônicos com esse estudo que eu estou falando para vocês. Apesar do estudo ser publicado numa boa revista, ele tem um spin conclusion. Então, ele mostra estudos com alto risco de viés em dois desfechos, em dois pontos importantes do estudo, tanto no desfecho quanto na utilização do placebo. E com esse desenho de estudo, você não pode afirmar que a ventosa tem algum tipo de efeito. Agora, coloca aqui nos comentários, marca aqui uma pessoa que precisa ver esse vídeo aqui e, se quiser, me mostra um estudo melhor. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!